Estamos aqui com o delegado Hélio Bressan, que nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, está deixando a Delegacia Seccional de Taboão da Serra, transmitindo o cargo para o colega Sampaio. Isso. Delegado Hélio Bressan, com que sentimento o senhor deixa a chefia da Seccional de Taboão da Serra? Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para todo mundo que está vendo, assistindo a gente aí, isso é muito legal. Taboão foi um lugar que eu adorei trabalhar, gostei demais, né? Tenho um título de cidadão taboanense, isso me dá muito orgulho. Então, eu saio com a minha cabeça erguida, com a sensação de dever cumprido, de uma gratidão imensa, né? Tanto para as pessoas, né? A comunidade de uma maneira geral, para os meus colegas da Polícia Civil que trabalharam com afinco durante esses 2 anos que eu estou aqui. Não teve sábado, não teve domingo, não teve chuva, não teve sol, não teve nada. A todos os momentos que eu precisei, todos eles estavam a postos junto com a gente. A classe política daqui também, de uma maneira geral, muito legal, um relacionamento extremamente respeitoso, né? Todo mundo sempre me tratou com tremenda cordialidade, então só posso ficar extremamente feliz, né? Uma coisa realmente dentro da carreira da gente como profissional, uma coisa muito bacana, e eu tenho muito que agradecer a todos esses municípios. Então, veja, a gente fala seccional de Taboão, mas todo mundo sabe, você tem Embu das Artes, Embu Guaçu, Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica e Taboão da Serra. Muito obrigado de coração a todos vocês. Em toda esta região, quantas unidades policiais e quantos policiais civis o senhor chefiou? Bem, aqui são 13 unidades, né, contando todas, Delegacia de Idoso, Delegacia do Setor de Homicídios, DISE, DIG, fora as delegacias dos municípios. Eu cheguei aqui com peguei 300 e poucos policiais civis, já temos quase 400 com esses novos concursos que vieram. Nós recebemos mais escrivães, recebemos delegados, né, investigadores. Isso nos ajudou bastante a melhorar a produtividade da delegacia seccional. O senhor chegou em janeiro de 2023. O que o senhor pôde implementar para melhorar o atendimento à população e o trabalho dos policiais civis? Olha, de uma maneira geral, a gente conseguiu. A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu tinha muita vontade de melhorar a Delegacia de Defesa da Mulher, porque a Delegacia de Defesa da Mulher de Taboão da Serra estava num lugar que realmente me parecia até insalubre. Tenho que agradecer, né, a Prefeitura, porque arrumou um prédio novo, colocou a gente numa nova condição. Então eu acho que a gente melhorou essa condição do atendimento às pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre procurei, sempre falo, toda vez que eu assumo algum lugar, eu digo para o pessoal que trabalha comigo o seguinte, sabe? A gente precisa atender muito bem, mas bem demais. E eu sempre falo assim, olha, eu vou fazer 2 perguntas para vocês e não precisa responder para mim, responda para você. A primeira pergunta é o seguinte, como é que você gostaria de ser tratado quando você fosse uma repartição pública? Ok? Você gostaria que alguém olhasse para você e falasse, fala, o que você quer? Ou, pois não, como eu posso ajudar o senhor? Como eu posso ajudar a senhora? E a segunda pergunta que eu sempre fiz foi, como é que você gostaria que tratasse o seu pai ou a sua mãe quando eles fossem a uma repartição pública? É exatamente a mesma coisa. Então, a humanização no atendimento é você compreender que muitas pessoas, né, no alto da madrugada, ela não tem uma luz acesa a quem ela vai recorrer, se não seja na delegacia de polícia, onde você vai ter uma autoridade policial lá. As pessoas de uma maneira geral vão à delegacia de polícia, ninguém vai lá porque está muito feliz. Normalmente vai lá porque as pessoas estão com problema, ou foi roubada, ou bateu um carro, ou foi agredida, ou isso, aquilo, levou um golpe. Então, nós temos que humanizar ao máximo o atendimento para que as pessoas sejam bem tratadas. Sempre foi essa a minha visão de polícia, não é de hoje, né? O ambiente mais sadio possível.
Eu acredito que eu consegui dar uma melhorada nisso, né, na medida do possível, e isso é um processo que não termina nunca, vai sempre sendo aprimorado e melhorado. Eu tenho certeza que cada vez vai melhorar mais. Quais as investigações e operações principais que o senhor chefiou à frente da seccional de Taboão da Serra? Nós fizemos várias operações aqui, né? De roubo de carga, de roubo de moto, de homicídios que eram coisas extremamente chocantes. Mas recentemente agora foi esse caso, né, envolvendo o ex-prefeito. E eu sempre procurei dar minha cara a tapa, eu não fujo de nada, eu estou sempre junto com o meu pessoal, né, porque eu acho que é a minha obrigação. Eu tenho o dever, estou aqui hoje dando uma entrevista, já tendo deixado o cargo nesse exato instante, acabei de passar o cargo para o Dr. Sampaio, mas eu estou aqui por quê? Porque eu tenho a obrigação de dar, para você que está me assistindo, né, de ser transparente, de dar satisfação. Eu sou um funcionário público, eu não trabalho de graça, o governo me paga para trabalhar, e eu tenho a obrigação de prestar contas para vocês, esse é o meu entendimento. Então, foram várias, e uma das coisas que mais me deixa feliz é que em todas as operações que eu fiz, não só aqui, como em outros lugares por onde eu trabalhei, nós não precisamos disparar um único tiro, nunca houve uma pessoa ferida, nunca houve uma única reclamação. Por quê? Porque a gente também entrou respeitando uma senhora de idade, a esposa de alguém, os filhos de alguém, sempre com cordialidade, sempre cumprindo. Quero também aproveitar esse ensejo aqui para fazer um agradecimento muito grande ao Poder Judiciário, sabe? Nós tivemos aqui o doutor Gustavo, daqui de Taboão, o doutor Djalma, de Itapecerica, e outros todos, não vou citar todos por uma questão até que, né, vai ficar chato, tem que falar todo mundo, mas agora, recentemente, nessa fase aqui, as promotoras, a doutora Maria Júlia, a doutora Letícia, a doutora Carolina, o doutor Guilherme, que são promotores, e mais especificamente agora o doutor Juliano, que faz parte do Ministério Público daqui de Taboão e também do GAECO, um excelente profissional, alguém que me deu muito orgulho de trabalhar do lado dele. Então quero agradecer demais, tanto ao Ministério Público quanto ao Poder Judiciário, por tudo quanto eles conseguiram proporcionar para nós, sempre com a responsabilidade, sempre cumprindo a lei, e é esse o nosso mote, é esse o nosso caminho. A Polícia Civil de São Paulo tem que se pautar e se pauta, né, sempre pela busca da verdade real. É isso que nós queremos, e com o auxílio do Ministério Público e do Poder Judiciário, as coisas se tornam bem mais fáceis para o nosso lado. Sobre o caso emblemático do suposto atentado ao então prefeito Aprígio, uma emissora de TV exibiu uma grande reportagem neste domingo, no dia de ontem, e revelou todo o que teria acontecido. Gostaria que o senhor comentasse o que o senhor poderia ressaltar no que foi mostrado e o que o senhor pode eventualmente acrescentar. O acrescentar, bem da verdade, né? A gente precisa esperar um pouquinho, porque é tudo muito recente. Hoje faz uma semana que a gente começou com as apreensões, que nós fizemos a nossa operação. No meio dessa semana tivemos um feriado na quarta-feira, o aniversário de Taboão. Então, tudo isso ainda demora um pouco, a gente tem que remeter tudo isso para o Instituto de Criminalística, os peritos vão analisar, vão ver, vão nos mandar os laudos, mas isso ainda demora um pouquinho, né, para que a gente possa ter mais condição. Quem está me substituindo, com toda certeza, vai continuar a investigação, vai levar isso para frente. Essa investigação não é do Dr. Hélio Bressan, essa investigação é da Polícia Civil. Não importa quem esteja sentado nessa cadeira, quem estiver sentado aqui vai levar isso para frente, eu tenho absoluta certeza, e sempre dentro da melhor qualidade. Pode ter certeza, a Polícia Civil não vai deixar nada para lá. O grande destaque da reportagem foi a exibição do depoimento do atirador confesso, delator, aquele que fez uma colaboração
premiada com as autoridades, inclusive com a Polícia Civil. Esse depoimento do acusado é crucial para a elucidação do caso? Eu diria a você o seguinte, veja, crucial são as investigações que a gente faz depois que ele faz a colaboração. Porque ele colaborar é uma coisa, só a colaboração não prova absolutamente nada. Todas as diligências que foram feitas posteriormente a isso é que vão corroborar ou não, né? Os fatos, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mais ainda o que eu acabei de falar, né? Só o que se aprendeu de mídia, pendrive, celular, notebook, uma série de coisas, computadores que a gente aprendeu, aí sim, né, a gente confrontando esses dados, que é o que se vai fazer lá na frente, a gente vai ter muito mais informação. Mas eu estou bastante confiante de que as coisas chegarão a bom termo e que a Polícia Civil vai conseguir esclarecer direitinho o que aconteceu. Pela experiência que o senhor tem de 37 anos na Polícia Civil, quanto tempo mais será preciso para desvendar por completo este suposto atentado? É um pouco difícil a gente dar essa resposta pelo seguinte, não que dependesse só do trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, eu acho que isso vai ser acelerado até o final do ano, tá, uma coisa mais ou menos assim. Mas a gente não consegue prever, porque o que acontece? Existem às vezes recurso contra aquilo que a gente faz, esse recurso vai subir, vai para o juiz, do juiz vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Superior Tribunal de Justiça, vai para o Supremo Tribunal de Justiça. Você não sabe onde tudo isso vai chegar. Então é difícil fazer uma previsão exata. Olha, em tanto tempo a gente faz. Depende, eu também preciso esperar agora os laudos chegar, não sei quanto tempo a perícia vai precisar para poder fazer tudo isso. Tem muito trabalho para fazer, muito, né? Mas dentro de um critério, né, que a gente poderia chamar de um crime político, entre aspas, se a gente analisar friamente, a resposta da Polícia Civil de São Paulo foi muito rápida, né? Em 4 meses a gente já tinha muita coisa. Então, eu acredito que isso o mais rápido possível a Polícia Civil vai esclarecer direitinho o que aconteceu. Na reportagem o senhor deu uma declaração de que agora a Polícia Civil e o Ministério Público precisam estabelecer a relação entre os executores, já identificados, inclusive denunciados à Justiça, e os possíveis mandantes. Quem seriam os mandantes? Então, é isso que a gente vai investigar agora, né? Eu não tenho como antecipar e falar fulano, ciclano e beltrano foram os mandantes. É preciso que a gente tenha paciência, não podemos ser levianos, nós temos que ter o profissionalismo dentro de nós e apresentar as coisas quando a gente tiver prova. Sem prova, a gente não pode falar nada. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, deixa essas provas que a gente acabou de colher, e foi exatamente por isso que a gente colheu essas provas, para poder designar quem participou e de que maneira participou. É o que eu acabei de falar, a busca da verdade real. Agora, a Polícia Civil suspeita de que o prefeito, o então prefeito Aprígio, seja suspeito? O ex-prefeito Aprígio está sendo investigado, é isso que eu posso dizer. Vamos ver até qual é o grau de participação, se tem participação, se não tem. A gente vai chegar lá, precisa ter um pouquinho mais de calma. Exatamente as apreensões que a gente fez agora vai nos dar esse norte que eu acho bem delimitado. Na reportagem foi dito que, além do Aprígio, mais 15 pessoas são investigadas neste caso. É isso mesmo, delegado? Por volta de 15 pessoas estão sendo investigadas com ele, incluindo o ex-prefeito também. Por volta de 15 pessoas estão sendo investigadas. Que são quem? São os atiradores? Aqueles que fizeram a execução, como os outros que de alguma maneira participaram, né? Você tem, dentro do Código Penal, você diz o seguinte, né? Cada um responde na medida da sua culpabilidade dentro daquilo que a pessoa fez, né? Então,
se você tem alguma responsabilidade, se você participou de alguma forma, dentro da proporção da sua participação, você vai responder. Eu vou dar um exemplo que é até meio clássico aí, 3 indivíduos se reúnem para fazer um roubo a banco, um fica dentro do carro e os outros 2 entram. O que entra acaba matando uma pessoa lá. O que está no carro não tinha intenção de matar pessoa nenhuma, ele queria só fazer um roubo. Então ele não pode responder por um latrocínio, tem que responder por um roubo na minha colocação. Mas o outro que atirou vai participar e vai responder pelo latrocínio. É a mesma coisa num outro caso aqui, como a gente está falando. Na medida da sua culpabilidade, nós vamos ver o que cada um fez, né? Ou eventualmente até não fez e ser excluído, né? Lá na frente. Então precisa ter um pouquinho mais de calma. Vamos lá. Mas só para ficar claro, são os 3 suspeitos de execução, 3 secretários. As pessoas que estavam no carro na hora do suposto atentado também, o motorista, o secretário que atuava como segurança do então prefeito, o videomaker. Todos que estavam, é o que eu estou dizendo, todos que estavam, que rodeiam a cena, os fatos, essas pessoas têm que ser investigadas, preciso saber qual é o nível de participação de cada um deles, né? Na execução nós temos 3. Num primeiro momento, que são os 2 que atiraram e mais um que estava dando a fuga para eles, ok? Também preciso caracterizar a culpabilidade de cada um dessas pessoas. Embora isso já tenha sido feito a denúncia, o doutor Juliano já fez a denúncia, muito bem feita, diga-se de passagem, mas haviam mais pessoas que logo no começo a gente trouxe também, a esposa de um outro desses que está foragido. Então esse leque aumenta na medida em que você vai procurando quem. E aí vimos, por exemplo, no caso da esposa, né, da convivente de um desses indivíduos, que não tinha nada a ver com a história, pelo que a gente já tinha apurado ali. Solicitamos inclusive ao Poder Judiciário a liberação dela para que ela fosse solta, porque a gente tinha mandado de prisão temporária também contra ela. E assim sucessivamente. Então, são várias as pessoas que acabam participando de alguma maneira e a gente precisa saber qual é o nível. Não só o nível de participação, mas a intenção na participação. Alguém pode ter participado disso sem ter a menor ideia de que isso ia acontecer, ok? Aqueles que têm as suas atitudes voltadas para os fatos e que a gente conseguiu comprovar, é uma outra história. Mas pode existir alguém, que ajudou de alguma maneira sem saber o que estava acontecendo. A gente não pode perder esse rumo, que é exatamente porque quando eu falo da busca da verdade real, para que eu quero a verdade real? Por causa de uma coisa chamada justiça. É isso que se quer fazer. Tem também o sobrinho do então prefeito e também uma pessoa identificada como Hélio Tristão. Também são investigados? Também são. Por que exatamente? São investigados, porque de alguma maneira participaram dessa jornada. No caso de Hélio Tristão, qual seria a participação? Ele estava junto com o prefeito 5 minutos antes da situação acontecer. Ele almoçou junto com o prefeito. Né? A gente precisa saber o que está acontecendo. Delegado, o então prefeito Aprígio poderá ser considerado mandante do ataque? Não entendo assim como um mandante, né? Porque mandante ele não ia mandar no sentido de mandar alguém matá-lo. Não tem essa conotação. Mas qual é a conotação? Ele ter participado de um ardil, de uma eventual fraude, que esse é o principal fato. O senhor vai chefiar a assessoria? Vou ser chefe da assessoria policial civil na Assembleia Legislativa de São Paulo, a convite da presidência daquela casa. Muito obrigado. Beleza?